pessoal, meu nome é Arley Gustavo, sou aluno da 10ª turma de Medicina aqui do Uni Salesiano e estou aqui com a galera fera para discutir um pouco sobre violência contra a mulher. No nosso Pode Florescer, que é mais uma extensão do projeto Florescer. Estou aqui com o Nelson, psicólogo, a doutora Luciana Terra, nossa preceptora do projeto, e a Lenise, defensora pública. E aí eles vão se apresentar um pouco. Olá a todos, eu me chamo Nelson, sou psicólogo, trabalho na Defensoria Pública, sou neuropsicólogo. Eu agradeço muito o convite e a lembrança de ter me podido participar aqui desse momento. Prazer é nosso. Sou Luciana Terra, eu sou médica da família e comunidade, trabalho na atenção primária, né, voltada, na Unimed, e também dou aula para os meninos, né, para as meninas. E é um prazer estar aqui, estar nesse projeto e estar sempre aprendendo aqui com vocês. Olá, meu nome é Nelise, eu sou defensora pública aqui em Araçatuba, sou membro do Núcleo de Promoção em Direitos das Mulheres, da Defensoria de São Paulo, e um prazer estar aqui nessa universidade, conversando com vocês, nesse projeto tão importante. Obrigada. O prazer é nosso. Então, nesse bloco, nós vamos abordar um pouco mais direcionado para a parte do Nelson, né, Nelson, sobre os impactos psicológicos que são tremendos, né, nos casos de violência, tanto ali para a vítima, mas também, se for o caso, de filhos que presenciam ali, que acredito eu que traz um tremendo de um trauma, pode acarretar em distúrbios mais tarde e até mesmo em agressividade, né, Nelson? E aí eu queria que você abordasse sobre esses impactos psíquicos que tem para a vítima essa violência, seja ela qual for. Perfeito. Quando a gente fala em violência doméstica, violência contra a mulher, talvez a gente, a sociedade, a própria vítima, né, às vezes fica com dificuldade de entender que a violência psicológica é uma violência, é uma das violências. Dá muito ênfase à violência física, aquela que gera marcas, né, traumas, fraturas. E às vezes assim a violência psicológica não é tão vista. Tem a violência moral também, a patrimonial. Essas violências todas caminham juntos, né? Mas a violência psicológica ela é muito presente e está em praticamente todas as relações de violência, porque antes da agressão geralmente tem um ataque, assim, a subjetividade da mulher, a autoestima, né? Há esse ataque. Então são violências psicológicas contra ela, né? A gente pode dizer que essa violência ela vai gerar, né, consequências negativas para a mulher e todo o entorno da mulher. E são consequências que muitas vezes assim, de muitos anos, né? Vai ser necessário muito trabalho, né, da mulher, muito trabalho em psicoterapia, em trabalho social, né? Talvez, assim, em termos de psicopatologia, a gente pode falar, assim, do transtorno do estresse pós-traumático, né, que a mulher pode vivenciar após situações, não só de um episódio de violência, mas violências seguidas, né, violências reiteradas, né? De repente, essa mulher pode enfrentar esse quadro de transtorno de estresse pós-traumático. Ela pode, mesmo depois saindo dessa relação tóxica, né, ela pode revivenciar, assim, em flashes, né, em pensamentos intrusivos, né, em pesadelos. A mulher sai do relacionamento, mas muitas vezes o relacionamento não sai dela, né, por conta desses impactos negativos. A baixa autoestima, né, a baixa da confiança em si mesmo, né, assim, são questões muito afetadas das relações que têm a violência contra a mulher. A depressão, né, a depressão por ter vivenciado aquelas situações tão extremas, né, de repente não ter
podido proteger os filhos, não ter conseguido se proteger, né? A ansiedade, né? Aquela ansiedade, nossa, eu tô nessa situação, por que eu não saio? Todo mundo me ajuda, e a mulher começa a se sentir muito ansiosa, aí vem os sintomas também da ansiedade, né? Que muitas vezes esses sintomas são aquelas mulheres que vão parar lá na UBS, vão parar no pronto-socorro, né? Assim, são as consequências, né? O absenteísmo, né? A falta ao trabalho, né? Muitas vezes essas mulheres, né? Às vezes uma agressão, né? Ela vai ao médico, precisa pegar atestado, ou ela entra numa depressão, assim, vai minando a capacidade de trabalho dela também, e ao mesmo tempo vai minando até a capacidade de construir uma carreira, né, na empresa ou no serviço público, né? Então, as consequências psicológicas são muito amplas, né? É claro que, assim, é difícil comparar, mas às vezes a consequência psicológica talvez vai carregar por muitos e muitos anos, né? O hematoma sumiu, né? A fratura curou, mas aquela consequência psicológica vai talvez perseguir a mulher pro resto da vida, né? E ainda é muito presente transtornos alimentares, né? Sim. Por conta de, você tá gorda, você não tá mais bonita. E aí vem ali uma anorexia, uma bulimia, né? Que Sim. são transtornos de difícil tratamento, né, doutora? E que trazem um prejuízo tremendo para paciente. Não só psíquicos, mas como físicos também, né? Pode acarretar de uma desnutrição, variados, né? Distúrbio ácido básico, são diversos os problemas que acarretam. E eu gostaria de saber, Lenise, sobre esses tipos de violência que o Nelson citou. São muitas, são inúmeras. Se todas são a mesma pena, se ou a física ou alguma outra tem um agravante, ou se é tudo igual. Então, a Lei Maria da Penha, ela traz 5 formas de violência, né? A violência física, a violência sexual, a violência moral, a violência patrimonial e a violência psicológica. A Lei Maria da Penha, ela só traz isso. Os tipos penais, que são as tipificações, os crimes mesmo, eles estão no Código Penal ou em legislações específicas. Então, cada tipo penal tem uma pena diferente. Então, quando a gente fala de violência moral, por exemplo, a gente está falando de situações que podem se enquadrar como calúnia, difamação ou injúria, que têm as suas penalidades. Quando a gente fala de violência física, a gente pode falar de lesão, aí a lesão pode ser grave, gravíssima, pode ser uma lesão leve, né? E até depende até da questão médica para determinar se é uma lesão grave ou gravíssima. Quando fala de violência sexual, aí a gente tem o estupro, a gente tem outros tipos de violência, como importunação sexual, são outros tipos que cada um tem a sua penalidade. Então, por exemplo, o estupro tem uma pena se for uma mulher, se for menor de 14 anos ou que não tenha condições de consentir. Por exemplo, uma pessoa em estado de embriaguez que impossibilite que ela consinta com um ato sexual, é um estupro de vulnerável. Aí aumenta a pena. Então, cada tipo penal tem uma penalidade própria, tá? De acordo com a legislação específica. Certo. Então depende muito, né? Cada caso é um caso. São muito. A Lei Maria da Penha, ela traz inclusive situações de violência que não estão tipificadas como crime. Isso a gente tem discutido muito, né? Então, por exemplo, o gaslighting, quando a gente pensa, né, no stalker, que hoje, né, virou uma tipificação penal, hoje tem, né, de perseguição e tudo, mas tem algumas situações que não necessariamente são crimes, né? Então, passar 52 vezes na frente da casa da mulher necessariamente é um crime? Não, pode ser que não seja, mas isso é legal? Não é ilegal, porque você está abusando de um direito. Então, pode ser que você fixe uma medida protetiva e proíba o homem de fazer isso, mas não necessariamente vai gerar um processo penal, entendeu? Sim. Pode ser que fique ali simplesmente como uma coisa que não tem reflexos criminais. Certo. É bem esclarecedor. E Nelson,
como havia dito no início, traz prejuízos também para o redor, né? Para quem convive ali, para quem faz parte do núcleo familiar. E eu gostaria de ouvir de você sobre as crianças, os talvez filhos, né, ali da vítima ou do agressor. Quais os prejuízos que pode trazer? Então, assim, é uma parte que a gente se preocupa muito, né? E aparece bastante nos nossos atendimentos da Defensoria Pública, né? Esses filhos dessas relações violentas, né? E, assim, é muito amplo os prejuízos que ela vai ter, essa criança vai ter, né? Claro que varia de criança para criança, quais são os recursos familiares, recursos pessoais, né? Mas talvez, em linhas gerais, a gente pode citar, assim, os traumas psicológicos mesmo que essa criança vai construir a partir da observação dessa violência, da vivência dessa violência, né? Por exemplo, uma criança que tenha que intervir para proteger a mãe numa tentativa de feminicídio, né? Uma criança que tenha que ali vivenciar uma situação de impotência de proteger aquele amor dela que é a mãe, né, assim, e se sente impotente porque não consegue, porque é uma relação de força e de um homem, né, de um adulto em relação a uma criança que vai ali, muito provavelmente vai ser até ferida, machucada também, né, e são traumas, assim, que a se levar pro resto, assim, durante muito tempo, né, assim, é uma criança que pode prematuramente desenvolver ansiedade, né, essa ansiedade pode atrapalhar em todos os setores da vida dela, na escolinha, né, no desenvolvimento acadêmico. Por exemplo, uma criança que pode regredir no comportamento dela, ela pode regredir para um comportamento mais infantil, né? Por exemplo, voltar a fazer xixi na cama, né? Voltar a chupar um dedo, né? Assim, a chupeta novamente. Uma criança que está dando sinais aí, de repente, que alguma coisa daquele ecossistema familiar não está funcionando muito bem, está sintomático, né? E a criança dá esses sinais, né? Assim, sentimento de medo, de insegurança, né? Nos outros espaços que não são espaços violentos, ela não vai se sentir segura, porque ela vivencia um espaço de violência, vivencia um espaço de insegurança, vivencia um espaço de conflito, né? Então, assim, de repente, um espaço que é seguro, ela não vai conseguir se sentir segura nesse espaço, né? Problema de autoestima, de autoimagem, né? Assim, ela vai ter, assim, por conta dessa violência, desenvolvimento de padrões de comportamentos violentos diante de situações, assim, cotidianas. Por exemplo, o coleguinha pega um brinquedo dela lá na creche, mas ela vivencia esse ecossistema, assim, violento. De repente, ela pode responder de forma disruptiva, né? Tomar o brinquedo do coleguinha, morder o coleguinha. Ou, às vezes, um adolescente, uma pessoa mais velha, pode desenvolver um comportamento de praticar a violência também. Comportamentos disruptivos, mas sinalizando que alguma coisa ali não tá certa, né? Alguma coisa tá adoecida nessa família dela, né? Risco de desenvolver problemas de saúde mental no decorrer do histórico de vida dessa própria criança, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, ao uso, abuso de substâncias, né, o alcoolismo, né? Então, assim, são marcas muito fortes que vai te deixar numa história que ainda vai se construir, mas vai começar a se construir com marcas, né? E aí um tema bem delicado, que é assim, diante dessa impotência, o risco, quando a gente fala assim de suicídio na infância, suicídio na adolescência, a gente tem até medo de falar e comentar, né? Mas existem casos de suicídio tentados, né? Assim, criança que vai lá e pega a medicação, né? Um antidepressivo da mãe toma, né? Assim, ou crianças que chegam realmente a conseguir fazer esse suicídio, né? Então, assim, o impacto é muito devastador, né? Por isso que a gente tem que sempre estar atento, né? A escola, os professores, esses espaços que, havendo, assim, uma mudança brusca, uma mudança, assim, que o professor perceba, não precisa nem necessariamente ser brusca, mas aquele aluninho que no semestre passado era tranquilo, tinha um rendimento bom, mas de repente as notas começaram a cair, né? Ele começou a ficar mais desinteressado, né? Então, assim, de voltarmos nossos olhares para essas mudanças, né?
Sim, inclusive essas mudanças, algumas delas são queixas na atenção primária, né, doutora? Meu filho teve uma diminuição acentuada do apetite, meu filho está se isolando. Então aqui é um ponto onde a gente pode entrar, né, a investigar se aquela casa ali está sendo um local de violência, né? As alunas do internato trouxeram um caso, foi do semestre passado, né? Elas chegaram a comentar e agora elas trouxeram para exposição um caso de mutismo seletivo, uma menina, acho que 10, 11 anos por aí. E aí levantou essa hipótese, né? De poder sofrer um abuso, só falava com a avó, só fala com a mãe, tem um irmão, mas também não fala muito com o irmão, mas não fala muito com o irmão, né? Fala só mais com a mãe. Diz que o comportamento dela mudou muito com a mãe. Quando a mãe chegou, ela estava extremamente desconfortável. Ela mudou parece que de unidade básica. Aí até agora minha aluna passou o nome inteiro pra gente ver o que a gente vai fazer quanto a isso, né? O que a gente vai conseguir fazer. Ela mudou da unidade, né, que o outro preceptor estava cuidando, mas e aí? O que a gente vai poder fazer agora para ela? Porque se ela evoluiu, né, ou seja, no mutismo seletivo, ela fala com apenas as pessoas, a mãe e a avó. Ela não fala com as pessoas da escola, ela não fala com mais ninguém, ela não fala com o médico. E antes era uma menina que ela tinha o desenvolvimento normal. Então, assim, o que aconteceu? Qual que foi a quebra aí dessa evolução, né? E até outro caso que também, infelizmente, eu recordei, imagina assim, se a gente, como seres que estão fora daquele convívio do lar, e a gente anseia por solução do caso, que é assim, a pessoa está o quanto o parceiro longe, né? A família já reestruturada, né? Com a mãe, com os filhos, feliz, nova locação de trabalho, de casa. A gente já anseia por essa solução. Agora, imagina quem está vivenciando. E tem uma adolescente que está tendo esse processo em que a mãe não aceita, ajuda, tentou procurar as pessoas mais próximas não querem se intrometer. E ela fica sem saber por que a mãe não sai disso, sabe? Ela anseia por uma solução. A gente se contenta a ter um passo de cada vez, mas e quando é você que está dentro da história e a mãe não aceita, né? Aí é muito difícil, e aí nem eu sabia muito o que responder para ela. Só falei, olha, a gente tem instrumentos de acolhimento e ela deveria conversar com mais pessoas que passam por isso. Não, doutora, mas ela não acha que é isso que acontece. Então, é extremamente difícil. Verdade. Em relação à rede de ajuda, como amigo, vizinho, familiar da vítima, eu posso estar ajudando? Seja uma conversa, como eu posso fazer com que essa pessoa tenha a mim como referência de um contato de emergência, por exemplo? Eu penso assim, talvez assim, não como médico, né? Mas como um amigo, alguém próximo, é isso? Isso. Perfeito. Eu penso assim, talvez a palavra, o que eu tinha dito lá, o acolhimento também vai funcionar, Verdade. mesmo fora das profissões, mesmo fora da nossa atuação profissional, o acolhimento para essa pessoa saber que na hora que ela precisar falar, na hora que ela precisar procurar você, procurar esse vizinho, esse parente, ela sabe que vai poder contar com a gente, poder contar com você. Uma escuta sempre, assim, muito... sempre voltada a não julgamento, né? Porque a nossa tendência talvez assim talvez julgar um pouquinho, nos colocarmos enquanto exemplo, né? Talvez assim, mas olha, larga dessa pessoa, ele te faz tão mal, mas você voltou novamente, né? Talvez essas frases minam a aproximação de quem está precisando de ajuda, né? Esse tipo de intervenção. Talvez essa escuta empática mesmo, né? E ofertar para essa pessoa, ainda que ela não esteja preparada para procurar, mas ofertar para essa pessoa assim, olha, você sabia que você pode procurar o CREAS, né? Você sabia que você pode procurar o CRAVE, sabia que tem equipamentos que vai
vai te acolher. Olha, lá na UBS você pode falar em sigilo com o médico, com o doutor. Você pode falar, olha, aconteceu tal situação, né? Não precisa necessariamente falar, ó, você procurou por causa dessa dor de cabeça que não passa. Mas você pode falar assim, doutor, tá acontecendo uma situação assim, talvez eu pense que isso seja o motivo da minha dor de cabeça. Então, assim, já é uma forma de notificar, né? Assim, uma forma de, talvez, conduzir esse caso para frente, né? Mas, assim, às vezes a gente fica com medo, né? E aí vai naquele ditado antigo, né? Em briga de marido e mulher, né? Não se mete a colher, né, doutora? Se mete sim. Por favor. Sempre, né? Assim, a gente sempre tem que buscar a proteção dessa mulher, a proteção dessa criança e quem sabe mesmo denunciar, talvez uma denúncia anônima, alguma coisa assim, né? E em Araçatuba a gente conta com vários equipamentos, né? No sentido de estruturação, Araçatuba é bem estruturada, né? Equipamentos que ela pode recorrer. Muitos são portas abertas, né? O que significa? Não precisa passar no médico do postinho para pegar o encaminhamento. Por exemplo, a gente tem o CEAPS em Araçatuba, né? Que vai trabalhar algumas questões do adoecimento por conta de violências também. Temos o CAPS, né? O CAPS 3, né? Temos as UBSs. Como eu falei, também tem o CRAS, né? O Centro de Referência em Assistência Social, que de repente ali tem os grupos, né? Tem uma escuta que pode ser aquela primeira escuta que vai desencadear encaminhamentos necessários para proteger esse grupo familiar, né? Na escuta, o profissional já entra em contato com outros profissionais. Olha, na casa tal, né? Aqui no meu território está acontecendo uma situação assim, 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 e vai poder ser conduzido, né? E vai conduzir para frente, né? Buscando resguardar a segurança dessas pessoas, né? Verdade. Nesse sentido, também temos a Casa da Mulher, sim, né? Sim. Que é o antigo CRM, agora virou a Casa da Mulher. Perfeito. E é um equipamento exclusivo para mulheres, com atendimento de psicólogo, assistente social. A defensoria atende lá, fazendo orientação jurídica. E é um atendimento bem atencioso, assim, né? Semanal, com acompanhamento, com os projetos, humanizado, né? Isso, é um equipamento bem bacana. E eu acho que, complementando só um pouquinho do que o Nelson falou, essa questão da rede, é muito importante que essa rede seja uma rede mesmo, né? Que esteja interligada, que não esteja cada um fazendo uma coisa no seu canto sem conversar. A gente tem tentado articular melhor essa rede de proteção à mulher. E nisso a gente tem feito muitas conversas com a educação, porque identificamos isso, que muitas vezes surge ali na criança o sintoma dessa relação violenta, dessa família violenta. Então, a importância de que os equipamentos conversem, né? É ótimo que a gente tem o CRAS, que a gente tem o agente comunitário, que a gente tem a Secretaria de Educação, mas ninguém conversa com ninguém, né? Então, é importante que a escola identificando, olha, eu tô com um comportamento aqui diferente, vamos chamar todo mundo para uma reunião? Vamos chamar o agente comunitário que atende aquela família. Vamos chamar o CRAS para ver que atende a família lá na assistência. Vamos chamar a defensoria, vamos chamar o médico. Fazer reuniões interdisciplinares em situações mais complicadas é muito importante, porque cada um trazendo sua visão, né? Essas reuniões multidisciplinares são muito ricas, assim. Sim. E antes até acontecia com mais frequência. Não sei se eu não estou sendo mais convidada ou se houve uma diminuição mesmo. Porque se a gente não funcionar como rede e se as profissionais que estão nessa rede não se conhecerem, né? Então, muitas vezes o médico não sabe. Olha, eu preciso que ela faça o encaminhamento para um psicólogo. Eu vou encaminhar para o CAPS, para o CEAPS, para o CRAVE, para o CREAS ou para o CRM. Né? Então, é preciso que quem está inserido na rede de saúde, na rede de segurança pública, na rede de educação, saiba o que cada um faz e para quem encaminhar cada pessoa. Né? E é interessante, assim, né, doutora? Como a gente, quando faz essas reuniões em rede, geralmente tem um motivo, né? De repente é um problema na escola, ou é uma demanda ali de educação especial, um professor auxiliar, mas nunca realmente fica só nisso, né? Geralmente, assim, já aconteceu o caso de revelar-se uma situação que essa mulher, assim, estava sendo vítima de violência de um companheiro. Então, assim, realmente ter esse diálogo com a rede, um diálogo mais amplo, e não
comum, assim, muitas vezes a gente perceber que a rede está fragmentada mesmo, né? Assim, às vezes o profissional ali da UBS não sabe uma situação que ela fica sabendo durante as nossas reuniões na Defensoria Pública, né? Aí a pessoa olha, mas é isso que está acontecendo. Então, essa fragilidade da rede, né? Talvez essa falta de se reunir. É claro, assim, não justifica, mas a gente sabe que todo mundo está muito atribulado, os recursos humanos dos equipamentos estão precários, né? Mas, assim, é necessário esse envolvimento, entender as pessoas de uma forma mais holística, né? Entender essa família de um contexto mais amplo, né? Senão fica muito fragmentado. Há um problema a ser resolvido, resolveu, aquela família já não existe mais, né? Aquele aluno já não existe mais, e como se tivesse tudo perfeito, né? E muito bom vocês pontuarem isso, porque é exatamente isso que a linha de cuidado, ela pretende inserir, né? Que conversem, os equipamentos conversem. Porque nem mesmo dentro da saúde há essa conversa. A atenção primária, ela não está conversando com a secundária, muito menos com a terciária e vice-versa. E é muito, muito, muito importante que haja essa conversa, porque se eu só tenho o que a paciente me traz, eu não tenho quase nada, porque ela não, muito provavelmente ela não vai se abrir o tanto que ela abriu a primeira vez. Porque ela fala, poxa, eu vou ficar relembrando esse trauma? Não vou ficar. E quando é uma reunião multidisciplinar, acaba que distribui as tarefas e fica muito mais ágil. E a gente traz muitos outros pontos de vista. Tanto é, né, doutora, que uma reunião é multi, aí fala lá, o caso de uma paciente CA de mama. O meu ponto de vista como médico é esse. Mas o do agente comunitário fala, eu preciso de um assistente social porque tá passando fome, a criança tá desnutrida. Aí vem o psicólogo e fala, tem atraso de desenvolvimento. Aí vem a enfermagem, falei, poxa, tem lesão no pé da paciente. E assim vai, né? Porque a gente consegue entender muito mais. Porque só eu sozinho, eu vou conseguir, no máximo, fazer o diagnóstico do CA de mama. E agora, com todo mundo, olha quanta coisa a gente não pode contribuir para aquele caso. Quanta coisa a gente não pode, talvez não solucionar, mas ajudar ali para aquela vítima, para aquela família, né? E assim, se a gente não trabalhar como comunidade, nada vai para frente, né? É isso que a gente precisa, porque sozinho nós não somos nada. É de grão em grão que a galinha enche o papo, né? Isso é verdade. É verdade. E tem algo para pontuar, doutora? Uma coisa que eu acho que ficou quando você falou da reunião do EMULT e que deveria ter mais essas reuniões, é assim, o peso que tem o que a gente escreve no prontuário que a Annelise falou. Pode ser hoje uma defesa de depois de 10 anos da mulher, né? Então, cada sintoma, cada procura que ela tiver, que para você não tem pé nem cabeça alguma queixa dela, às vezes você pode perguntar, ela pode se negar, escreve a queixa vaga dela, escreve tudo, né? Escreve se ela tá se sentindo mais acuada, escreve se ela tá se sentindo mais entristecida, escreve se ela tá sentindo que não tá sentindo a liberdade que ela tinha no relacionamento, que o relacionamento dela tá cada vez mais difícil, porque você não sabe se amanhã realmente pode ser um mecanismo dela de defesa, né? Então, o que a Annelise falou de não fragmentar também é a gente usar os nossos instrumentos de comunicação. E se às vezes eu não consigo passar o caso direto para você, mas tá escrito, é o prontuário da paciente, né? Tá aqui, tá escrito, então fica pro próximo médico ver, entra até no judiciário. Eu nunca tinha visto com esse peso todo que a gente escreve, né? A importância. Verdade. O prontuário conta uma história, né? Às vezes uma história de vida, né? Isso mesmo. Então é muito, muito importante. E despessoaliza, né? Porque, e se amanhã eu morrer? Sim. Amanhã eu morri com as informações, né? Então a gente tira essa pessoalidade do atendimento, é muito importante. Perfeito. Em uma das aulas, a gente teve acesso a um prontuário onde a paciente sempre residiu ali no centro, acho que é a UBS mais antiga daqui. E aí,
tem lá desde o nascimento até o falecimento da paciente e tipo um prontuário super rico, algo difícil, né? Difícil. Super rico, tanto é que virou exemplo por conta disso, né? Porque é difícil acontecer. E aí a gente abrindo as milhares de folhas, algo que assim a gente nunca tinha visto, desde a vacinação lá em 1900 e bolinha até o acompanhamento da complicação que ela teve, complicação diabética até o falecimento. E olha o 1900 bolinha, que todo mundo aqui de 1900 bolinha, só você que não, né? Você viu, né? Você cuidado que você vai falar. Vou me retratar. Algumas décadas passadas, mas não... Tá, obrigada. não Estamos que em boas mãos com essa nova geração. É verdade, Isso que não, importa, isso é verdade. né? A nossa esperança é sempre que a geração futura seja melhor do que a nossa. Com né? certeza, e vai ser. E tem essa preocupação com o próximo, e tem essa preocupação com o tratamento humano, com a diminuição da desigualdade. Acho que isso é o sonho de todos nós. Conforme a gente vai ficando mais velha, saber que a gente deixou uma sementinha assim nesse planeta e que a gente vai evoluir para se tornar um mundo melhor, né? Com certeza. É muito importante aqui a gente pontuar sobre os grupos de apoio, né? Lembrei aqui em Araçatuba, inclusive, tem um grupo de apoio muito forte das pacientes oncológicas que elas mesmo ali entre si fazem reunião, conversam entre si e também tem o grupo dos alcoólicos anônimos, que ali é uma rede muito forte onde as mulheres contam suas experiências, contam como ela pôde se fortalecer diante de um momento tão difícil e que acaba que influencia o restante a verbalizar, a deixar de viver nesse ambiente tóxico, deixar de se submeter a isso, porque não é nada fácil. E contando com a ajuda de outras pessoas que já passaram por situações parecidas, acaba que ajuda muito, né, Nelson? Sim. É interessante, sim, você falou, na assistência social, né, na proteção básica, também tem grupos assim, incríveis, né, assim, serviço de fortalecimento de vínculos, né, serviço de convivências, que essas mulheres estão ali no espaço coletivo, né, o espaço de fluir, né, e que muitas vezes ela pode buscar nesse espaço como um espaço de proteção também. É claro que a finalidade, talvez, da proteção básica não seja necessariamente esse, mas pode aparecer, e as equipes estão preparadas para dar condução, eventualmente algum episódio que aconteça, alguma fala que se extravasa ali no grupo, né? Então, assim, na convivência comunitária, na convivência em grupo que a pessoa vai buscar esse fortalecimento, né? E aí um ponto de atenção, assim, quando essa pessoa se isola, né? Quando ela está participando do grupo, ela está se fortalecendo. E aí, né, doutora, a gente teve, no decorrer do ano passado, alguns trabalhos de educação em direitos que a gente percorreu algum desses grupos, né, conversando um pouquinho sobre a violência contra a mulher, a violência contra o idoso, direitos sociais, né? Então, a gente tem que buscar mesmo fortalecimento de grupos, né? Assim, talvez pela medicina, fortalecimento de grupo também no viés da medicina, no viés da psicologia, do direito, né? Porque sozinho, né, você falou lá atrás, a galinha, o andorinha não faz verão, né, assim, de se fortalecer mesmo realmente em grupo, né, buscar esses auxílios. E no município tem bastante projetos muito bacana, bastante espaços muito bacana de se buscar, né? Verdade. E aproveitando isso de grupo, tem um projeto nosso, né, doutora, que em breve vai acontecer, que visa isso. Vai ter aula de defesa pessoal, de embelezamento, né? Várias coisas bem legais. E que, nossa, eu sou apaixonado por esse projeto, então eu sou suspeito, Mas né? para fortalecê-las, para elas criarem vínculo, para elas saberem meio delas saírem, né? E delas voltarem a ter aquele amor próprio, aquele autocuidado. Então vai ser muito bonito mesmo. Legal, parabéns, gente, pela Parabéns. iniciativa. E é isso, né? Esse foi mais um episódio. Foi um prazer
estar aqui com pessoas sensacionais que são referência na área deles, né? O Nelson, psicólogo, a doutora Luciana Terra, a nossa preceptora, médica da família, mãe, professora. Essa Pra se mulher- retratar do Milão Psicólogo. Tá querendo fazer o filme dele agora. Tá. Igual minha avó fala, é igual Bombril, 1001 funções. A doutora Nelise, né, defensora pública. E agradecer também aos que estiveram por trás de tudo isso, a equipe de produção, as meninas do Florescer. Agradecer também a nossa presidente Eva. Minha pequena Eva. E a nossa preceptora também, a enfermeira Lucila Bistafa. E todos que, né, contribuem para um amanhã melhor, que seja menos violento. E aqui, principalmente, para as mulheres. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, adorei. Muito obrigada. Muito bom, obrigada. Tchau, tchau.